Amém? Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Nós queremos falar sobre as bases de uma igreja verdadeira. Amém? Então nós vamos tratar sobre isso hoje, as bases de uma igreja verdadeira. Então vamos ali em Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. 31 de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante, não o Halloween. Então é só você observar, Satanás ele sempre vai tentar deturpar algo que é genuíno e verdadeiro. Sempre foi assim e será até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós nos alegramos, porque 31 de outubro, alguém há 508 anos atrás, completará sexta-feira, se posicionou de uma forma diferente. É isso que eu quero explicar rapidamente nesta noite. O texto diz assim, Mateus 16, verso 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a igreja, e as forças da morte não a conquistarão, ou em outras versões, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em 31 de outubro de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero desafiou o poder da igreja romana ao fixar 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Fica tranquilo, eu não vou falar as 95 teses aqui, mas te aconselho a ler, são muito bonitas, vale muito a pena a sua leitura, você não vai perder, você vai ganhar lendo as 95 teses de Lutero, quando ele vai ali e crava na porta da Catedral de Wittenberg. Seu ato foi um estopim para a Reforma Protestante, um movimento que restaurou a fé cristã às suas verdadeiras bases. Quando exigiram que ele se retratasse, Lutero ele só respondeu isso aqui: aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Eu quero falar com vocês sobre as 5 solas, e eu vou explicar isso bem rápido essa noite. As 5 solas surgiram da Reforma Protestante, tá, ok? Embora não tenham sido sistematizadas dessa forma na época. Tá? O que isso quer dizer? Elas foram desenvolvidas ao longo do tempo, ao que nós temos hoje. Tá? Então, assim, as 5 solas, e a gente vai falar sobre cada uma aqui, para você entender o que são elas. Tá? Aquilo que durante os séculos da igreja foram construídos baseado na doutrina dos apóstolos, a qual foi dada por Jesus Cristo para eles. Então, logo, durante os anos foram se sistematizando para trazer o quê? Pedagogia, para nós conseguirmos entender melhor isso e passar para as pessoas, principalmente para os nossos filhos, com maior facilidade. Até aqui tudo bem? Amém. Preste bem atenção que hoje eu vou ser um pouquinho mais mestral do que pastoral. Ok? Então preciso que você fique atento. A expressão sola é uma palavra em latim que a gente fala somente. Então sola significa somente. Ok? Foi popularizada a partir de alguns teólogos. Quais? Theodore Engendel, em 1916, e Brunner, em 1934. E ganhou força no século XX, para resumir os pilares da fé protestante em contraste com as doutrinas católicas. Vou repetir isso aqui. Eles vieram organizando... Só baixa um pouquinho para mim. Eles vieram para organizando isso em contraste às doutrinas da Igreja Católica da época. Qual é o contexto da reforma? Os reformadores protestavam contra o que consideravam abusos e desvios da Igreja Católica Romana. As 5 solas são o resumo da teologia protestante que buscava retornar os fundamentos do cristianismo, com ênfase nas escrituras como única autoridade, a salvação unicamente pela graça e fé, e a centralidade de Cristo e a glória de Deus. Somente isso. Então assim, a fé cristã protestante se resume a isso. Mas não quer dizer que seja só isso. Disso daí vai começar a abrir vários braços de entendimento. Então isso que nós nos tornamos em Cristo Jesus é baseado nesses 5 pontos que a gente quer explicar. Você precisa entender esses 5 pontos
Você precisa viver esses 5 pontos, tá? Isso faz parte da nossa fé cristã. Amém? Mais um pouquinho aqui. Então, como é que isso começou a surgir? Embora os reformadores, como Martinho Lutero, tenham defendido a ideia por trás dessa sola, o que quer dizer? Ele não foi lá, Martinho Lutero falou assim, as 5 solas são essas. Não. Ele construiu uma ideia daquilo que ele creu a partir de abrir a palavra. Aqui está o ponto muito interessante. Quando você abre a palavra, a sua vida é transformada. Martinho Lutero, abre aspas, não é uma pessoa desviada, uma pessoa que não tinha Cristo no coração, ou não cria no Deus Pai. Não, não. O cara era um monge, o cara estava ali dentro. O cara tinha as práticas espirituais dentro da Igreja Católica Romana. Só que quando ele abre a palavra, e o texto salta para ele somente pela fé, o Espírito Santo, através da sua graça irresistível, o envolveu ao ponto de Martinho Lutero falou assim, eu não posso parar só nisso. Não é só isso. É porque muitas das vezes você se limita a só aquilo que você está vivendo. É porque a palavra não está aberta diante dos seus olhos. Porque quando a palavra se abre, o seu coração queima e você diz assim, eu não posso parar somente nisso. Essa era a hora que você falava amém. Aleluia! Então essa ideia das 5 solas, ela veio acontecer, tá? Ela foi se popularizar no século XX, mas ela não é nova, ela é o fundamento da fé cristã. Ela só foi organizada com o tempo, tá? Para trazer pedagogia, clareza aos nossos corações, tá? Para a gente saber para onde ir, como se guiar. Vocês estão entendendo? Para isso que ela existe. Então vamos aqui. Essas palavras ecoam até hoje, lembrando-nos que a verdadeira igreja de Cristo não se apoia em tradições humanas, mas nos fundamentos eternos da palavra de Deus. Então hoje eu quero refletir com vocês sobre essas 5 colunas da reforma, conhecida como 5 solas, e entender o que vai se tornar uma igreja verdadeiramente bíblica e fiel a Cristo. Então, primeiro, tá? Repita assim comigo, sola, não é de sapato não, tá? Em latim somente, ok? Sola, escritura. Que significa isso? Somente as escrituras, ok? Então o significado de sola escritura, somente as escrituras. Essa era a ideia que Lutero tinha e no século XX foi organizada para a gente. Ok? Então, eu não quero que você entenda que é algo novo. É algo que os apóstolos pregavam. Ok? Só que eles não iam, tá, dizendo sola escritura, solos Cristos, sola deu glória. Eles não vinham assim. Mas tudo que nós vamos falar hoje é a base da fé cristã protestante. Amém? Então, primeiro que nós vamos falar é sobre sola escritura, somente a escritura. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Como um bom carioca, né? Temos que chiar bastante. Vamos lá. Isso aqui é lindo demais, hein? É lindo demais. Vamos ler? Olha como é que está escrito. Abre a tua Bíblia, teu tablet, smartphone. Olha no Data Show. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Ai, querida, assim, vamos lá, o 17 então. Deus a usa para pregar e capacitar seu povo para toda boa obra. Volta para o 16, filho, por favor. Assim, ó. Mais desenhado do que isso não tem como. Assim, não tem. Se eu tentar inventar, eu estrago. Você consegue entender? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Então a palavra inspirada por Deus, somente por Ele, ela faz o quê? Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Aí você fica assim, ora por mim, pastor, faz isso que minha vida está uma bagunça. Aí às vezes as pessoas ficam bravas quando a gente fala assim, abre a Bíblia, querido.
Ai, pastor, mas eu só queria uma oração. Abre a Bíblia, querido. Ah, mas ora por mim, pastor. Não, abre a Bíblia, porque ela é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos mostrar o que é verdadeiro. Você está tão preocupado com o que é falso, você está tão preocupado em acusar o que é falso, aprenda uma coisa, você não precisa ficar procurando o que é falso, apenas viva o verdadeiro. Para de se esperar, aquilo é falso, aquilo é falso, aquilo é falso. Viva o verdadeiro. E como se vive o verdadeiro? Através das escrituras, que é inspirada por Deus. E para que elas servem? São úteis para quê? Para mostrar o que está errado dentro da minha vida. E o que ela faz? Coloca em ordem as coisas. Ah, ela faz mais o quê? Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Ah, pastor, eu organizei tudo. Qual o próximo passo? Verso 17, que diz o quê? Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Você quer fazer a boa obra do Senhor, sim ou não? É bom fazer a boa obra do Senhor, sim ou não? Mas antes de nós irmos para fazer a boa obra, a gente precisa ir para o verso 16. O que o verso 16 diz? Organiza a tua vida, querido. Aceite quando a palavra diz, está errado. Ah, não, está errado. Ah, não, está errado. Ah, mas eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra. Mas tua vida está errada. Quando eu digo estar com a vida errada, não quer dizer buscar uma perfeição, porque a gente vai fazer uma corrida e nunca vamos chegar a essa perfeição. Aqui o ponto central é o quê? Entender que a Bíblia é ela que vai fazer o quê? Trazer alinhamento para a tua vida, para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito. Você precisa aceitar que ela é que vai te corrigir. Quando o seu coração quebra o orgulho e você se torna uma pessoa humilde para entender que a palavra nos corrige, aí sim, ela vai nos capacitar. Deus vai usar essa mesma palavra para nos capacitar para nós fazermos uma boa obra. Mais claro do que isso eu não consigo, gente. Mais claro do que isso não dá. Estão comigo? Está difícil de entender ou está tranquilo? Espero que sim, em nome de Jesus. Então, por favor, uma igreja verdadeira é aquela onde a Bíblia é o centro do culto. A regra de fé e prática, essa é a nossa regra de fé e prática. E a autoridade final sobre toda a doutrina e conduta. Por isso que a gente não segue certas, abre aspas, igrejas que tem aí fora. E querido, assim, ó, eu não tenho raiva de nenhum tipo de pessoa, de maneira nenhuma. Não tenho raiva, tá? Mas eu não posso comungar com algumas pessoas que vão contra a palavra do Senhor. Como a gente vê algumas igrejas que elas têm, tá? Os seus profetas que tiveram uma revelação, tá? Igual a igreja dos Mormons, o cara que fundou os Mormons, o cara disse que um anjo revelou para ele um local que ele cavou e lá tinha um Novo Testamento, uma Bíblia que ninguém nunca tinha visto, que é a Bíblia dos Mormons. Ah, querido, não dá. 2000 anos de igreja. 2000 anos de igreja. A gente tem no mínimo aí uns 5, 7 concílios. De Nicéia, de Calcedônia, o primeiro foi o concílio de Jerusalém. A gente tem vários. Tem o Tratado de Chicago, que foi mais recente, de 90 e pouco. A gente tem um monte. Aí vem um cara, ouvindo as vozes da cabeça dele, diz que um anjo revelou para ele uma Bíblia, mais ou menos assim, ó, tudo para trás está errado, só eu estou certo. Dá para querer, querido? Não dá. Não dá para seguir. Por isso eu tenho raiva, de maneira nenhuma. Quer conversar comigo? Eu ouço. Capaz, não tem problema nenhum. Mas eu não comungo, não posso comungar com uma pessoa que vai contra isso. Aí vem outros que falam que a salvação também está naquela pessoa, o Ellen White, e não só em Jesus Cristo. Não dá. Mas para você entender isso, você tem que falar assim, mas são meus irmãos em Cristo. Pode ser o seu, o meu não é. É isso que você tem que entender. Eu não preciso ter raiva, chatear, magoar, ferir as pessoas. De maneira nenhuma, querido. De maneira nenhuma.
Mas você tem que entender, não, querido, eu não comungo dessa palavra aí. Uma igreja que não reconhece Cristo como Senhor, só Deus, tem alguma coisa errada. Aí você, é meu irmão em Cristo. Não é, eles nem acreditam em Cristo para ser seu irmão em Cristo. Entende? Eu estou tentando abrir seus olhos. E ser crente, um cristão genuíno, através da palavra, não é fácil, querido. Que algumas pessoas vão chegar perto de você, querido, a gente é irmão. Não, somos não, querido. Tu crê no negócio que não dá. Tu acredita em Jesus? Não, Jesus foi um profeta, mas não Deus. Então nem conversa mais comigo. Igual uma camisa que o pessoal tem aí, né? Primeira Bíblia, depois talvez sua opinião. Quem já viu a minha camisa? Primeira Bíblia, depois talvez a sua opinião. Mas vamos seguir que eu tenho mais coisa para falar. A Bíblia na mão é marca de um cristão protestante. A leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Uma igreja que gasta pouco tempo com a palavra, desconfie. Se preocupe. Uma igreja, ela precisa gastar tempo estando em torno da palavra, porque a palavra é o próprio Cristo. A leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para a vida cristã. É a Sagrada Escritura. Sua igreja tem a Bíblia como a única regra de fé e prática? Espero que sim. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Mateus 24:35 vai dizer, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Você tem lido e vivido a palavra ou apenas ouvido sobre ela? Escutado sobre ela? Eu falei, vocês tinham que ter vindo ontem. Sua fé está firmada nas Escrituras ou em opiniões humanas? Porque para você conseguir diferenciar o que é Bíblia e o que é opinião, você precisa abrir e ler. Se você não ler, você não vai saber diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. O que é a palavra de verdade ou o que só é apenas opinião. Porque quando a gente sobe aqui, eu não posso dar a minha opinião. Tem que dizer o que a palavra diz. A minha opinião pouco importa. Perto do que as Escrituras são e dizem para nós. A minha opinião não é nada. Comparado com o poder que a palavra tem aberta na sua vida. Estão comigo, sim ou não? Louvado seja Deus. Repita assim comigo. Solos. Todo mundo vai sair falando latim aqui hoje. Solos Christus. Somente Cristo. Então, o primeiro que nós falamos, só a Escritura, somente a Escritura, ela que nos importa. O restante, meu irmão, é resto. Só a palavra que nos importa. Qual é a próxima? Solos Cristo, somente Cristo, só Ele nos importa. Se venderem outra coisa para a gente, é peixe podre. O que nos importa, o que é somente Jesus, o Filho de Deus, Ele é único na nossa vida, Ele é suficiente na nossa vida. Não precisamos de mais ninguém, somente Ele. Amém ou não amém? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Não há outro mediador. Pastor não é mediador. A gente pode ser um facilitador das verdades eternas na tua vida. Mas eu ou qualquer outro pastor sério, porque pastor pilantra, ele tenta ser mediador na tua vida. Não diga o que você quer para mim, que eu orarei por você ao Senhor. Não, meu irmão. Quem media entre Deus e você se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, às vezes, as pessoas identificam de outra forma, elas olham para a gente, um pastor sério, e pensam que a gente tem falta de amor, quando a gente fala assim, querido, vai para Jesus. O que a gente está tentando te ensinar em amor? Somente Jesus.
Ele é teu mediador. Ele que vai ser o mediador entre você e Deus. Não vai ser eu. Eu não tenho poder, eu não morri por você. Eu não derramei meu sangue por você. E se derramar seria em vão, porque é sangue pecador. Só o sangue do justo Filho de Deus tem o poder de nos mediar entre nós e Deus. Porque sem esse sangue nos mediando, sem o sangue de Cristo, a ira de Deus vem com todo o peso sobre a nossa vida. A ira de Deus só não é completa na nossa vida porque tem Cristo com o seu sangue no meio dizendo: Pai, eu morri por ele. Eu estou vindo falar a ti. Ele me pediu para falar contigo. Então aqui, ó, primeira coisa que Jesus apresenta é o sangue. Não, aqui, ó, ele reconhece o meu sangue. Ele reconhece, então a minha ira não vai vir sobre ele. Agora, se eu vou tentar intermediar por você, Deus, eu vim intermediar, já morro na hora. Por quê? Não aceite ninguém ser mediador. É diferente de ser um intercessor. Temos que interceder e orar uns pelos outros. É dever nosso orar, ok? O que é ser um intercessor? É você ir diante de Cristo e interceder pela causa de alguém. Jesus, abençoa a vida do meu filho, da minha casa, transforma. Isso não tem problema nenhum, temos que fazer. Mas a partir de que as nossas orações e intercessões alcançam Cristo, porque só há um Deus e só um mediador entre Deus e a humanidade, o nome dele é Cristo, Filho de Deus. Até aqui tudo bem ou tá difícil? Tá difícil, viu? Falar amém. Então vamos lá. A igreja da época havia se enchido de imagens, santos e intercessores. Cristo, o centro da fé, foi deixado de lado. Então Lutero proclamou: somente Jesus salva. A igreja vivia uma época chamada Idade das Trevas. E a gente pensa que algumas paradas tipo Senhor dos Anéis, orques, gnomos, vinham os elfos. A gente pensa que é isso daí, a Era das Trevas. Não, trevas fala de quê? Escuridão. Então o que significa a Era das Trevas, a Idade das Trevas, a época das trevas? Era onde as pessoas não tinham acesso à palavra. Então elas estavam em total escuridão. Não sabiam para onde ir. Por quê? O sermão que era pregado, quando você ia numa igreja na época, o sermão que era pregado é em latim. Querido, a gente mal fala português, a gente vai ouvir um sermão em latim. Era exatamente o que as pessoas viviam lá na Reforma Protestante, um pouco antes de Lutero colocar lá na Catedral de Wittenberg as 95 teses. Quando você chegava para o culto, o padre ou a pessoa, o sacerdote responsável, estava falando em latim. E o pessoal falava alemão na época. Isso acontecia em todas as igrejas espalhadas pelo planeta. O sermão era pregado em latim, sabe para quê? Escravizar as pessoas. Vamos falar de uma forma que elas não entendam e elas sempre vão acreditar no que a gente fala e não no que está escrito. Estou tentando abrir os teus olhos, porque tem um monte de gente que faz isso aí fora. Inventa umas doideiras. Não incentiva você a abrir a palavra, só incentiva você a ouvir o que ela tem para dizer. Quando você não abre a palavra, você fica igual aquele povo, na idade das trevas, pura escuridão, e você aceita tudo o que dizem para você. Minha missão como pastor é fazer você pensar. Não é você acreditar em tudo que eu digo. Você tem que questionar, você tem que abrir a Bíblia. Você tinha que estar abrindo a Bíblia para conferir se eu estou falando verdade ou não. Minha missão é essa. É criar crente inteligente. Que não aceita qualquer coisa que dizem. E tem um monte de gente que faz isso, não incentiva. Venha para a tarde da profecia, você só vai receber profecia. A maior profecia está no abrir da palavra. Querido, eu acredito em profecia, tá? Quem me conhece sabe, eu acredito. Eu carrego o encargo profético. Eu acredito. Eu acredito em palavra de conhecimento, palavra profética e palavra de sabedoria. A gente explica isso em outro dia. Mas eu creio. Mas quando fazem a proposta assim, não vem aqui que a gente revela até CPF, querido. Você só vai gastar tempo, energia, gasolina, dinheiro. É melhor ficar em casa vendo Faustão. Nem sei se tem Faustão. É melhor ficar em casa do que você ir para um lugar desse. Para que revelar CPF? O correio já me deu meu CPF, eu já sei ele de cor já há um tempão. Não preciso de revelação de CPF, não. Preciso que revele isso, aquilo, outro, não.
Eu preciso que abra as Escrituras e traga clareza ao meu coração para revelar a palavra aberta, traz luz ao meu pecado, para eu ter a oportunidade de me arrepender, confessar e reconhecer o Senhor como Senhor da minha vida, para que eu possa desfrutar da eternidade com Ele. Então a Idade das Trevas é isso daí, tá? Apesar do que Senhor dos Anéis é muito bacana, vale muito a pena ver, é top demais, eu me amarro em ver. Eu me amarro, a Fadura fica doido. Quando eu cismo de ver a sequência assim, ela já pronto, 3 semanas vendo filme, porque eu vou vendo pingado, né? Cada filme 3 horas, eu não tenho mais idade, a gente liga e dorme, né? Então a gente vai vendo pedaços. Mas eu sempre concluo. É bacana também. Tem uma missão e uma palavra muito interessante ali, mas outro dia. O que eu quero dizer assim, Idade das Trevas não tem a ver com isso não, tá? Com gigante, com isso, aquilo, não. Tem com a escuridão, as pessoas não enxergavam, porque não tinha acesso à palavra. Um verdadeiro, Cristo, repita-se comigo, Cristo é o fundamento da igreja. Querido, Ele é o único mediador, o único nome que salva, é o único digno de toda adoração. Um cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber nosso louvor e ouvir nossas orações. Não podemos confiar em homens, pois assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, diz Jeremias 17:5. Nem mesmo um pastor poderoso ou um cantor gospel mais famoso tem poder que só Jesus tem, ou merece a honra que só Ele merece. Por isso a igreja verdadeira deve estar firmada em Jesus e não em homens. Você e sua igreja confiam somente em Jesus para a salvação? Se você diz que só confia em Jesus para a salvação, então por que você está procurando mediadores? Por quê? Quando a igreja coloca homens, líderes, cantores ou sistemas no lugar de Cristo, ele perde seu foco e a sua essência. Então assim, não pense que às vezes eu fico observando, assim, parece muito que a Idade das Trevas voltou. Porque tem muita gente cega. E sabe o que mais entristece o nosso coração? Não é por falta de tradução, não é por falta de Bíblia, não é por falta de acesso, não é por falta disso. Você baixa aplicativo de graça da Bíblia, tem aplicativo aí, se você quiser, ele manda versículo todo dia para você. Assim, não é por falta disso. É falta de reconhecer que só a Escritura tem o poder na sua vida. Somente Cristo é o mediador na sua vida. Aí a gente vai observar outra sola Escritura. Tá? Quem é o centro da sua fé? Jesus é apenas parte da sua vida ou Ele é toda a sua vida? Vamos comigo. Sola gratia. Sola gratia. Peperone. Não. Sola gratia. Então fala assim, somente a graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e o verso 9. Diz assim: vocês são salvos por meio da... Isso não vem de vocês, é o quê? Uma dádiva de Deus. Oh, que versículo lindo, né? Que versículo lindo. Não é uma recompensa pela prática das boas obras. Não. Para que ninguém venha se orgulhar. Isso é lindo demais. Deus o livre. Na Idade Média, a igreja vendia indulgências. Sabe o que era indulgência? Perdão através do dinheiro pelos seus pecados. Então era mais ou menos assim. Você pecava, alguém chegava, um sacerdote chegava e falava assim, não, é só você pagar tanto, tá?
que o teu pecado está perdoado. Aí você comprava um terreninho no céu. Minha casa, minha dívida. Lá no céu. Comprava um terreninho lá. Entendeu? Então, a garantia, entre aspas, da sua salvação era o quanto você tinha de dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você tinha para pagar seus pecados, mais besteira tu podia fazer. Isso faz sentido? Nenhum. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que faz a mesma coisa. Acha que só porque está dando dízimo e oferta na igreja pode fazer o que quer. Não. Não é por obras, é somente pela graça. Teu dinheiro, teu dízimo, tua oferta não lhe salva. Não lhe salva. Obviamente, isso não lhe dá motivo de não cultuar através dos seus dízimos e das suas ofertas. Porque quando você tem um entendimento que só a Escritura, somente a Escritura, você não rasga a parte que fala sobre dinheiro. Você crê nela também. A salvação é um presente gratuito de Deus. A graça é um amor imerecido de Deus que perdoa o pecador e o transforma. Cara, isso aqui é lindo demais, porque a graça em Cristo Jesus, ela não vai só te salvar. Ela vai te transformar. Já conheceu uma pessoa, não fale de você, mas pense numa pessoa que quando você olha ela hoje e olha ela no passado, você fala assim, não é a mesma pessoa. Não tem como ser a mesma pessoa. Tu conhece gente assim? Que você olha para trás assim, quando você encontra a pessoa, você fala assim, cara, tu não é a mesma pessoa. Aí a pessoa vira para assim, claro, não tem como ser a mesma pessoa quando Jesus entra na nossa vida. Agora, se você diz que tem Cristo na sua vida e sua vida não está sendo transformada, não é o mesmo Jesus da palavra. Não é. Porque o Jesus da minha Bíblia e da Bíblia dos crentes sérios transforma a vida. Transforma. Não tem como você abrir essa palavra, permitir que o Espírito lhe convença através dela e você não ser transformado. Se você abrir as Escrituras e permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida e isso não acontecer, eu rasgo essa Bíblia e blasfemo contra Deus. Porque eu acredito tanto nessa palavra, eu acredito tanto no meu Jesus, eu acredito tanto na graça e nas outras 5 solas, que eu tenho certeza que se você só abrir a palavra nem crendo, ela já transforma você. Quantos testemunhos a gente já viu de ateu que tentou provar a não existência de Deus, e quando começou a abrir a palavra, o Senhor pegou os caras na curva. Porque tem uma parte da teologia sistemática que nos ensina chamado graça irresistível, tá? Aí eu falo dentro de uma teologia reformada. A teologia pentecostal é outra, mas são primos, né? São primos. Mas eu creio na teologia reformada, tá? Então tem uma parte da teologia reformada que vai falar sobre a graça irresistível. O que seria a graça irresistível? É quando você não tem como resistir a ela. Quando ela te envolve, você não consegue, você fica preso nas cordas e nas amarras de amor que Deus tem por você. E o Senhor faz assim, ó, você é meu. Graça irresistível. As boas obras não produzem salvação, mas a salvação produz boas obras. Quando Lutero leu na Bíblia que Jesus com seu sangue apagou todos os nossos pecados e por sua graça somente nos perdoava sem necessidade alguma de obras, ele não aceitou e rasgou a bula papal que determinava o perdão para quem pagasse a indulgência, vendendo a salvação para quem tivesse o dinheiro para tirar um parente morto do purgatório. As obras não podem salvar ninguém. Boas obras são consequências da nossa salvação. Pois como servos de Deus somos capacitados pelo Espírito Santo a exercer misericórdia, revelando o amor de Deus ao próximo. Um cristão verdadeiro depende da graça de Deus para tudo. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: falar de novo? 2 Coríntios 12, 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante,
foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do cão, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Isso é lindo demais. A gente está falando de um cara que eu já falei isso aqui para vocês, ele não evangelizou um bairro, uma cidade, o cara evangelizou um continente. 80% do Novo Testamento foi escrito pelo cara. O cara era o cara. Essa pessoa que falou assim, eu conheci uma pessoa que foi no terceiro céu. Paulo falando dele mesmo. Aí o que Jesus mandou para ele assim? Eu vou mandar um negocinho, porque eu não é que eu não te amo, eu quero guardar o teu coração. Eu quero te mostrar que na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. E é isso que acontece. Ainda que eu tivesse recebido revelações tão maravilhosas, para evitar que eu me tornasse arrogante, Paulo sabia onde é que o calo apertava. Deus conhecia muito bem Paulo. Falou assim, não. Eu te levei no terceiro céu, te revelei cada coisa assim, ó, que o próprio Pedro falou assim, ó, nem eu entendo muito bem o que ele diz, mas é verdade. Pedro falou isso, nem eu entendo muito bem. O que Pedro diz assim, ó, as palavras de Paulo são difíceis, mas é verdade. Então assim, o cara foi o cara. E Jesus falou assim, não, deixa eu dar uma equalizada nisso daí, para que as pessoas vejam Deus, me vejam, diz o Senhor, na tua vida, Paulo, e não vejam somente você. Então tem coisas que o Senhor envia nas nossas vidas, não é que Ele nos ama, na verdade Ele nos ama tanto, que Ele não quer nos perder. E às vezes você está pedindo alguma coisa que o Senhor tire da sua vida, e Ele já falou 3 vezes, eu não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É porque você nunca leu esse texto, você fica pedindo 10 vezes a mesma coisa, e Deus já falou assim, não, eu não vou tirar isso aí, porque isso aí é o que faz o meu poder se aperfeiçoar na tua vida. O calo aperta aqui também, tá, querido? Não é só aí não, tá? Aperta um monte aqui. Vamos mais um pouco. Uma igreja verdadeira proclama o perdão dos pecados gratuitamente por Jesus Cristo, sem necessidade de pagar ou cumprir rituais com Jesus, como Jesus ordenou. De graça recebeste, de graças dai. Sua igreja proclama a graça de Deus em tudo o que faz ou cobra pela bênção. Aqui eu sei que não. Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. A gente conhece igrejas aí fora, porque o cara é famoso, o cara revela até CPF, paga R$70 para entrar no culto. Sabia disso? Tem igreja por aí que as pessoas não têm condição de ceiar, sabe por quê? Não é porque elas estão em pecado, não. É porque elas não têm R$50 para dar na ceia. Sabia disso, cara? Por que tu não vai ceiar? E a pessoa virar para o pastor Henrique e falou assim, não, é porque eu não tenho dinheiro para comprar os elementos, não tenho dinheiro para pagar a ceia, porque eles cobram R$50 para a gente ceiar. Aí o pai, é? Então tá bom. Vamos lá comprar as coisas e vamos fazer a ceia. Foi assim ou não foi? Você acha que só aconteceu lá atrás? Acontece mais ainda. Só se aperfeiçoou o método do pecado. Só isso. E o que te livra de pessoas como essa? A palavra. É a palavra. Mas às vezes você tem dificuldade de abrir, de entender. Eu não entendo muito bem, por isso que eu paro de ler. Continue insistindo. Eu sei que você também não gosta de trabalhar, mas você trabalha que você tem que pagar as contas no final do mês. Você não acorda de manhã assim, nossa, tô louco para pegar um milheiro de tijolo. Não faz isso, querido, não faz. Nossa, tô doido, saudade do meu chefe arrogante, grosso, só para dar um bom dia para ele. Para! Nossa, aquele fornecedor maravilhoso, eu amo quando ele me cobra 2 vezes mais. Só que não, pô. Não. Aí você insiste em um monte de coisa e você não insiste nas escrituras, tendo o próprio Deus, que é o Espírito Santo, habitando em você e querendo revelar a palavra para você. Ele só quer que você persevere um pouco mais. Uma coisa que eu aprendi anos atrás, queridos, eu posso até ter herdado aquilo que o pai construiu, mas
Eu me lembro de um irmão, eu comentava isso com a Fabiola esses dias, tinha um cara lá na igreja do pai, no Rio, que ele, desde novo ele falava uma coisa para mim que às vezes me dava raiva. Chegava a ser chato de tanto que ele repetia aquilo, mas hoje faz sentido. Ele virava assim para mim, filho de pastor, pastorzinho não é. Ele falava isso direto para mim. Direto. Nossa, era muito chato. E é óbvio que a gente entende hoje. Que o meu entendimento que eu sim, assim, ó, que eu me tornei hoje, o pai me levou até um lugar. Depois ele falou assim, agora você tem que andar com as próprias pernas. Qual é a maior missão de um pai? Apresentar Jesus, querido. Assim, você só tem que apresentar Jesus. E como se apresenta Jesus? Trazer no domingo à noite é 5% de apresentar Jesus. Você tem que apresentar Jesus com a sua vida, abrindo as escrituras dentro de casa com seu filho, ensinando ele no caminho que deve andar. Então, quem eu me tornei hoje, e quem eu quero ainda me tornar mais em Cristo, é o quanto eu decidi permitir que o Espírito Santo faça a obra completa na minha vida. E a obra completa não tem nada a ver com sermão. É o quanto eu tenho que reconhecer os meus erros e os meus pecados diante dele. Vocês me aguentam mais um pouquinho, não aguentam? Só mais um golinho. Por favor. Você vive tentando merecer o amor de Deus? Ai, dá uma raiva de gente assim. Você vive tentando merecer o amor de Deus? Ou você descansa na graça de Cristo? A igreja verdadeira anuncia o perdão gratuito, não uma fé comercializada. Onde os caras na internet fazem assim, ó, aqui, ó, qual é a sua idade? Eu tenho 35 anos, então essa é a sua oferta do sacrifício. Dê R$35 aqui no Pix, que eu vou ter uma palavra de Deus para a tua vida, eu vou revelar a palavra de Deus para a tua vida. Parece que é brincadeira, mas se tu abrir, cara, o Instagram, no TikTok, tu é pior ainda que a desgraça. Cara, uma vez eu entrei na live, eu e um rapazinho, a gente entrou. E o cara só revelava pra mulher, o sem vergonha, desgraçado, miserável, filho do cão, enviado, filho de Belial. Só revelava pra mulher. Eu, rapaz, a gente chegou do culto e a gente entrou na live. E a gente ficou assim, revela pra mim. Revela pra mim. E ele só revelava pra mulher, o desgraçado. Que aquilo não tem graça nenhuma, é um desgraçado. Revela pra mim. Poxa, entrega uma palavra de Deus pra mim. O Jaguara só queria revelar pras meninas. Sem vergonha. Filho do cão. Filho de Belial. Aí tu vê assim, o que ele falou é de Deus para minha vida. E o Espírito Santo está assim, what? O Espírito Santo está olhando para você está de brincadeira com a minha cara? Eu habito em você. Estou à sua disposição para abrir os seus olhos através da palavra. E você tem que abrir o TikTok. Aqui, não dá para mim não. Não dá para mim não. Ontem estava melhor. Vamos lá, mais um pouquinho de latim, eu estou acabando. Repita assim comigo. Sola fide. Sola fide. O que vocês acham que é? Somente a fé. Somente a fé. Romanos 1,17 diz assim, o justo viverá pela fé. Essa foi a chave da reforma. Foi isso que virou. Foi através desse texto que o Espírito Santo convenceu Lutero. Chocou Lutero. Lutero falou assim, o justo viverá pela fé. Quando Lutero leu essa mensagem, seus olhos se abriram. Não sou salvo por penitência, mas pela fé em Cristo. A sua salvação não é você ir caminhando daqui a Curitiba, ou raios que for. Não, a sua salvação está em Cristo Jesus. Que aí parece, mas é só isso mesmo? Você fica até, é tão fácil assim? É fácil aos nossos olhos. Difícil foi para o próprio Deus descer, se fazer carne, habitar nessa natureza miserável, morrer em morte de cruz, em total obediência ao Pai, se desconectar totalmente da presença de Deus, ao ponto de na cruz dizer, Pai, por que me abandonaste? O abandonar que Cristo fala na cruz não tem a ver de ele estar pregado na cruz. Naquele momento, ele se desconectou do Pai.
E ele chorou lágrimas de sangue no Getsemane, porque ele falou assim: passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus não estava com medo da dor, porque a dor é passageira. Jesus não estava com medo dos pregos na cruz, porque seria passageiro. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Jesus não queria se desconectar do Pai. Mas para que a obra fosse completa na nossa vida, ele deveria se desconectar. E é mais ou menos assim que ele fez quando ele chorou lágrimas de sangue. Como pode, Jonatas, você se desconectar de Deus? Não tem como viver. Por isso ele chorou lágrimas de sangue. Não tem nada a ver você achando que querida, a dor é passageira. Eu me lembro que no quartel a gente falava: a dor é passageira, mas a glória é eterna. A gente só queria que acabasse aquela dor. Deus o livre. A dor é passageira, ela passa, querido. Nem que seja com a morte, mas ela passa. Mas a glória é eterna. Jesus, ele não queria se desconectar de Deus, romper essa comunhão. Aí ele fala para mim e para você hoje: como vocês conseguem viver longe da comunhão com Deus? Porque eu chorei lágrimas de sangue só em pensar nisso, mas eu precisei ser obediente para que você tivesse uma oportunidade de vida eterna. É doideira, né? Que legal isso aí. Eu espero que você esteja entendendo. A verdadeira fé é a confiança pela obra de Jesus, a plena obra de Jesus. Ele não é um sentimento, mas uma decisão de depender totalmente do Salvador. Para de sentir, tem uma decisão. Um casamento não é feito de sentimento. Se você está casado baseado em sentimento, já foi pro brejo. Porque tem dia que eu estou amando a Fabíola e tem dia que eu estou com vontade de matar ela. E vice-versa, tem dia que ela me ama, tem dia que ela está com vontade de me matar. Casamento não é feito de sentimento. Se for feito de sentimento, a gente vai se matar o dia inteiro. Se você está vivendo em sentimento, por isso que você vive na desgraça da briga, porque teu casamento está em sentimento e não em decisão. E sabe por que teu casamento está em sentimento e não em decisão? Porque ainda você não se decidiu por Jesus. Você acha que se decidiu, mas você só vive o sentimentalismo de Jesus e não a decisão de Cristo na tua vida. Ficou ruim ou deu para entender? Deu para entender? De verdade mesmo? Entenda isso em nome de Jesus. Entenda em nome de Jesus. Vai que o papai Jonas vai embora, Deus me manda para outro lugar. Então aproveita. Não que eu seja o melhor, mas eu quero colaborar com a obra de Cristo aonde eu estiver. Aonde eu estiver, eu quero colaborar com a obra de Cristo. Então entenda isso, para de se basear em sentimentos e viva uma vida de decisão. Eu decido por Jesus todos os dias. Ah, mas está tudo dizendo que está ruim, não importa o que está dizendo. Eu decido por Jesus. Ah, mas está caindo 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu decido por Jesus. Que para onde eu irei se só Ele tem a palavra de vida eterna? Para de viver de sentimento. Se Cristo viesse por sentimento, Ele não morreria na cruz. Ele veio por decisão. E qual foi a maior decisão de Cristo? Obedecer ao Pai em todas as coisas. Diga assim: fé é o canal que nos liga à graça. Diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já falei sobre fé, acho que domingo passado, não vou nem repetir ali, né? Fé é um músculo, já expliquei um monte sobre isso. Então assim, você precisa aperfeiçoar a sua fé. E a melhor forma de aperfeiçoar a fé é você aceitar as provações na sua vida, na certeza que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha como é que Deus é bom contigo. Ele te coloca numa provação, mas para forjar a tua fé, para aprimorar o teu caráter, na certeza que você já é um vencedor. Essa era a hora que você dizia amém, né, querido? Falei tão bonitinho. Eu fui tão querido e vocês não diziam amém. Essa é a hora que você falava amém. Você está com medo da aprovação? Aprenda uma coisa: você querendo ou não, ela virá. Você querendo ou não, ela virá. A melhor forma de você passar por ela é aceitar que ela vai vir, na certeza que você está em Cristo Jesus, debaixo das asas do Onipotente. Isso é o suficiente para mim e para você.
preciso saber mais nada não, só preciso saber que Ele está não só comigo, Ele está em mim. E seus querido, o próprio Deus está em você. Aquele que os céus não podem o conter, aquele que as suas vestes enchem todo o templo, decidiu habitar em você. Se isso não te empolga, pelo menos a mim me deixa com o coração incendiado. Vontade de tacar a cadeira pro alto. Você confia naquilo que vê ou naquilo que Deus te prometeu? Uma igreja verdadeira vive pela fé, mesmo quando o mundo diz o contrário. Repita assim comigo: sole. A gente está no top aqui. Só lhe deu glória. Irmão, aqui vai tudo sempre falando latim. A gente estamos virados assim, ó. Vamos demais, nós, né? Deus do livro. Só lhe deu glória somente a Deus. A glória. Romanos 11:36. Romanos 11:36 diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Querido, quando você entende Romanos 11:36, assim, muita coisa faz sentido na tua vida. Quando eu falo sobre música, quando eu ensino sobre música e sobre adoração com música, eu falo que essa é a tríade da adoração. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa é a tríade da adoração. Dele, por ele e para ele são todas. Então, é dele, veio dele, passa por ele e devolvemos para ele. Essa é a vida do cristão. Compreender que Cristo é o centro do universo, Cristo é o centro do cosmos, Cristo é o centro de toda a criação. Tudo converge nele e tudo vem a partir dele. Então você sabe que a sua vida é Ele que te entregou para você passar por Ele novamente e devolver para Ele uma vida para a glória dEle. Entendeu? Se não entendeu, ouve depois de novo. Vou repetir não. Ouve lá depois de noite, já vai estar postada a mensagem lá. Tu ouve de novo. Amém? Os homens buscam reconhecimento, títulos e poder, mas a reforma nos lembra: toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Nada do que fazemos, pregar, querido, cantar, servir, deve ser para a nossa exaltação, mas para a glória do Criador. Se eu prego é para a glória do Criador, querido. Não existe quem é maior, ou aquele que está pregando, ou aquele que recolhe o lixo no final do culto. Tudo fazemos para a glória de Deus. Não existe nada melhor do que vida de comunidade, de igreja local. Que a igreja local nos ensina, querido. Você precisa aprender a viver em igreja local. Eu tenho pavor de itinerante que não sabe aonde, não tem aonde pousar, não tem aonde descansar. O cara está todo domingo no lugar. E o cara não vive a igreja local. Que a igreja local é assim, ó. Se eu pregar esse mesmo sermão em outro lugar, o pessoal no final do culto faz assim, ó. Nossa, a palavra, que pastor, que palavra. Coloca a mão na minha cabeça, ora por mim e tal. Aí quando tu prega esse mesmo sermão na igreja local, a igreja local olha para você e fala assim: o pastor pregou bacana. Isso não diminui a gente, isso mostra que a igreja local nos coloca no nosso devido lugar. Lembra que nós caminhamos com os pés descalços. Para lembrar que por maior veste linda que eu posso vestir como o sumo sacerdote vestia, ele ainda andava descalço para saber de onde ele veio. É só aprendi com ele. Aprendi com ele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Querido, você está pensando que isso aqui, ó, eu sempre quando eu venho a discipular uma pessoa para o ministério pastoral, eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo para o cara: bota uma coisa na tua cabeça. O microfone, o pregar, é o menor da vida de um pastor. O pregar é só a cereja do bolo. Mas ninguém está vendo o que acontece por trás. Então, assim, para de desejar o microfone. Aqui, querido, você não tem ideia como é que eu fujo disso aqui. Eu quero viver uma vida para a glória de Deus. Eu quero que as pessoas no mercadinho vejam Deus na minha vida. Porque aqui é fácil ver Deus na minha vida. Estou trazendo uma palavra e tal. Agora e a vida no dia a dia lá?
É lá que nós temos que viver para a glória de Deus. Aqui é fácil viver para a glória de Deus. Agora é lá que a gente tem que viver para a glória de Deus. É lá que a gente tem que viver. É quando o cara te dá uma fechada no trânsito, você olha para ele assim: Deus abençoe sua vida, querido. Tenha uma ótima semana. É quando alguém é grosso contigo, você entra no elevador, você dá bom dia, e a pessoa olha para você de cima e embaixo e não te dá um bom dia, e você: ai, viado satanás. Não, mas eu estou tranquilo no Senhor. Porque eu amo Jesus. É quando você está fazendo tudo certinho no teu trabalho. E sempre tem um enviado cão incircunciso para falar alguma coisa de você. É nessa hora que você tem que lembrar: cara, eu preciso viver para a glória de Deus. Porque errar é humano, querido. Você vai errar, às vezes você pode até se estourar. Você tem que ser rápido e se arrepender. Mas, me estourei, pedi perdão. Me estourei, pedi. Você vai viver nesse ciclo a vida inteira? Você tem que avançar. Se aquela aprovação veio até você, é para o quê? Se você errou, reconheço meu pecado, peço perdão pelo meu pecado e falo como Jesus disse. Jesus ainda continua dizendo: pecou, reconheceu, confessou seu pecado, vai, não peques mais. Não caia novamente nesse erro. É isso que Cristo estava dizendo para aquela mulher. Não caia novamente nisso, porque pecador eu sei que você é. Mas eu estou te ensinando, não caia nisso novamente, como eu já disse aqui anteriormente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era rápido de se arrepender e não caía no mesmo erro novamente. Isso é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Quem tem recebido a glória na sua vida e ministério? A reforma nos chama a viver uma vida para o louvor da glória de Deus. Jesus, ele prometeu: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja verdadeira é aquela que permanece firmada nas 5 colunas da reforma, ou nas 5 solas. Repita comigo: somente a Bíblia, nossa única regra de fé. Somente Cristo, nosso único Salvador. Somente a graça, nosso único meio de perdão. Somente a fé, nosso único caminho para a salvação. Somente a Deus a glória, nossa única motivação. Aí eu te pergunto: será que nós precisamos de uma nova reforma hoje? Não uma reforma de placas ou denominações, mas uma reforma de coração, um retorno à essência da fé cristã. O que Jesus te convida hoje é você retornar ao início, você retornar à fé cristã genuína. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Eu quero te ensinar um negócio bem rapidinho e é o final mesmo. Eu quero primeiro te falar antes, para depois a gente colocar ali e ler juntos. Para você ter o entendimento antes, para falar assim: o pastor está me falando ler besteira. Não estou. Eu te mostro antes. Amém? Então vamos lá. Vou falar bem rapidinho aqui. Baseados nesses 5 princípios enumerados por Martinho Lutero, podem saber se uma igreja ou cristão é verdadeiro. Também podemos refletir sobre a necessidade de uma nova reforma na igreja evangélica e retornar às nossas origens como uma igreja verdadeiramente cristã. Ser uma igreja verdadeiramente cristã não é dizer numa placa assim: ó, Jesus, Cristo, igreja evangélica. Isso não faz uma igreja verdadeiramente cristã. O que faz uma igreja ser verdadeiramente cristã é onde ela está fundamentada. Mais uma forma didática de nós aprendermos e ensinarmos sobre princípios da fé cristã é o credo apostólico. Não sei se você já ouviu falar no credo apostólico. Eu vou te falar rapidamente nele aqui, bem rápido mesmo, para a gente falar ele. O que é o credo apostólico?
É um resumo das principais crenças cristãs. Então, o credo apostólico é um resumo das principais crenças cristãs, aceito desde a antiguidade por diversas igrejas, e que se acredita ser fiel ao ensinamento dos apóstolos. Preste bem atenção. Embora o nome sugira uma autoria direta aos 12 apóstolos, por isso o credo apostólico, tá? Ele não se desenvolveu por eles. Eles falavam isso, pregavam isso, ok? Só que foi ali pelo século II até o século IV que foi organizado, ok? Organizado. Até porque você crê também que Paulo, Pedro, eles não carregavam isso daqui. Eles estavam escrevendo isso, tá? Eles não falaram assim, vamos fazer uma Bíblia. Não, eles estavam escrevendo livros para as igrejas, eles estavam escrevendo cartas para as igrejas. E no futuro, aí é uma aula de bibliologia, tá? No futuro, o que eles faziam? Aí veio outros homens que fizeram esse compilado e organizaram para a gente. Porque a carta de Paulo não era dividida em capítulo 2, verso 16. Essa organização veio posteriormente para o quê? A gente conseguir ler em conjunto, para a gente ter facilidade didática e pedagogia de entendimento. Amém ou não amém? Mas a gente não vai se aprofundar em bibliologia. Nem temos tempo e não é o momento. Só quero te falar sobre o credo apostólico, tá? A sua forma atual, datando do século VIII, segundo ali algumas fontes que nós temos, é uma declaração trinitária. O que é trinitária? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai entender, tá? Que aborda a fé em Deus Pai, Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição e o Espírito Santo. Qual é a finalidade e a importância do credo apostólico? Ele é um instrumento pedagógico. Serviu e ainda serve como uma ferramenta para ensinar a fé cristã de forma resumida para o iniciante. A pessoa se qual é a fé cristã? Se você apresentar o credo apostólico, você já resumiu para ele a fé cristã. Então isso é didática, isso é pedagogia, ok? Aí a gente aprende isso em catecúmenos, tá? Na classe de catecúmenos. O que isso serve? Para nos defender de doutrinas de heresia. Qual o resumo de fé? É uma declaração concisa do que a igreja sempre acreditou, apresentando o essencial do ensinamento bíblico ortodoxo. Qual é a base bíblica? Cada afirmação que a gente vai ler ali, do credo, tem sua base em passagens bíblicas, como é explicado, como a gente observa. Quando você olha para o credo apostólico, você vê que nada mais é do que o compilado da fé cristã de vários textos bíblicos em um lugar só. Qual é a confissão de fé dele? É uma forma de expressar publicamente a fé, servindo como um elo entre as gerações de cristãos que mantiveram a mesma confissão de fé. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Bota pra gente, Jennifer, por gentileza. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler juntos, pausadamente. A gente vai ler junto. E você vai ler e entender que tudo que nós vamos ler no credo apostólico, como eu disse antes, é um compilado de toda a fé cristã, num lugar só. Tudo que os apóstolos pregavam, acreditavam, eles acreditavam e pregavam, é isso daí. Eles não falavam, esse é o nosso credo apostólico. Isso veio ser organizado depois, tá? Não só organizado como as igrejas cristãs protestantes não só creem, mas vivem isso. Se você observar bem, nós vivemos e cremos nisso. Só que isso daqui é só um resumo para a gente chegar para uma pessoa que está iniciando na fé. Vem cá, eu vou te ensinar o credo apostólico. Aí a gente começa assim. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Aí você fala assim, pastor, mas eu já vi isso na Igreja Católica. Para, bota uma coisa na tua cabeça em nome de Jesus. Bota isso na tua cabeça em nome de Jesus. A Igreja Católica não é detentora da verdade do Evangelho. Quer ver uma curiosidade que você vê? Você já viu a roupa de um padre que ele tem uma blusinha que a gente chama de blusa clerical, que tem uma partezinha branca aqui na frente? Você já viu? Sabia que aquilo não foi criado por católico? Quem criou aquilo ali foi um pastor presbiteriano? Em 1700 e pouquinho, que ele queria criar um uniforme na qual ele poderia ir para as pessoas reconhecerem ele, mas a roupa também representa o pecado, o quanto a nossa natureza é pecaminosa, e o branco representando a pureza de Cristo na vida. E você o dia que eu vim com a blusa clerical pregar, eu só estou emagrecendo para isso. O dia que eu vim com a blusa clerical para pregar, pastor virou pai, o problema é seu, não virei. Não virei. E se você é o problema é seu? Eu já li isso na Igreja Católica. Não. Você é o cara do apostólico. Tem alguma coisa de errado nisso daí que você leu? Volta do início, rapidinho. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Você crê que Ele é o Criador dos céus e da terra? Isso está escrito na Bíblia, sim ou não? Foi a Igreja Católica que inventou essa bodega? Não foi? Próximo. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Isso aconteceu ou não foi? Sim ou não? Ele não é o único Filho de Deus? Então, isso daí foi invenção da Igreja Católica? Não, está na Bíblia. Próximo. Nasceu da Virgem Maria. Maria não era virgem, não? Oxi, era ou não era? Até porque é um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Vai vir de uma virgem. Foi invenção da Igreja Católica? Não, então pronto, é Bíblia. Padeceu por Pôncio Pilatos. Ele padeceu ou não padeceu por Pôncio Pilatos? Não foi Pilatos o miserável que foi lá e crucificou nosso Cristo? Foi crucificado, ele crucificou. Foi crucificado, sim ou não? Ele morreu, sim ou não? Ele foi sepultado, sim ou não? Próximo. Desceu à mansão dos mortos. Ele foi no inferno ou não foi? Ele ressuscitou no terceiro dia? Amém. Ele subiu ao céu, sim ou não? Próximo. Você crê que ele está sentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso? De onde ele vai voltar para julgar vivos e mortos? Sim ou não? Foi a Igreja Católica que inventou essa buçanha? Está escrito ou não está? É Bíblia ou não é Bíblia esse negócio? Próximo. Creio no Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo ou não? Se você não crê no Espírito Santo, vai embora, está na igreja errada, porque aqui a gente acredita na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você vê que a Trindade está representada num texto só. Por isso que é didático para você ensinar para uma pessoa que está iniciando na fé cristã. Eu estou facilitando a vida para ti, querido. Mas não foi eu que inventei não, tá? O mérito não é meu. Isso aí já foi elaborado desde o século IV. Creio na Santa Igreja Universal. Não tem nada a ver com a Igreja de Macedo, tá bom? Porque no original ali não é Igreja Universal, é Igreja Católica. Mas sabe por que você acha que é? Você sabe o que significa católico? Exatamente aquilo ali, universal. O que significa Igreja Universal? Uma igreja só. Porque Jesus não vai vir buscar só a Igreja Deus Vivo. Ele vai vir buscar uma única igreja. Como Efésios vai falando. Que vieram apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, para o que? Edificar um só corpo, não é vários. Então, sim, nós cremos no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal, ou a Santa Igreja Católica, que significa universal. O que nós não cremos é na Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? É isso que você precisa entender. Eu estou tentando abrir a sua cabeça, deixar um pouquinho a sua religiosidade de lado e compreender a verdade do Evangelho, nua e crua. Próximo. Na comunhão dos santos. Você crê que você tem que ter comunhão com os santos? Quando digo com os santos é entre nós, porque eu e você somos santos. Ai, pastor, eu não sou santo. Não. Claro que é. Apocalipse 1,16 fala que nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Somos uma nação santa, como Pedro fala. Então tu é santo, eu também sou, querido. A minha santificação vem por intermédio de Jesus Cristo, porque por mim mesmo eu não posso nada. Entendeu agora? Você crê na remissão de pecado? Isso é bíblico. Na ressurreição da carne, você crê que um dia a nossa carne vai ser transformada e vai ter um corpo glorificado? Você crê na vida eterna? Então diz amém. Tem alguma coisa aí que não está na Bíblia? Então pega o credo apostólico e ensina as pessoas. Esse é o ponto de partida para você ensinar a fé cristã para uma pessoa. Às vezes você não tem tempo de ensinar para uma pessoa, às vezes ela está lá, na beira da morte, ela está lá no hospital,
morrendo. Aí você vai falar, não, peraí que eu vou pegar o meu livro de discipulado. Não, você pega o credo apostólico, cara, você crê no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Cara, eu creio. Você crê em Cristo Jesus como seu único filho? Cara, eu creio. Você crê no Espírito Santo? Você crê que ele morreu? Você crê que ele ressuscitou? Você crê que ele desceu aos mortos? Você crê que ele está à direita do Pai? Eu quero crer nisso daí. Você crê? Creio. Você crê que a gente precisa ter comunhão? Eu creio. Você crê na ressurreição? Eu creio. Você crê que você tem vida eterna? Eu creio. Então você está salvo em Cristo Jesus.